Seguindo aqui então, vamos lá. Aqui embaixo, eu não tinha falado, mas nós temos um estilo, né, do mesmo jeito que o outro, com um container, pegando aqui um flex e centralizando tudo. Esse estilo aqui, ele não foi aplicado em local nenhum. Então, vamos apagar ele, que ele não faz diferença aqui, né? Até mesmo porque essa app não vai chamar nada, ela só vai, não vai chamar nenhuma folha de estilo aqui, ela só vai carregar as páginas que nós temos aqui dentro. Então essas próprias páginas têm os seus estilos ali próprios. Aqui faremos o seguinte, né? Se eu for seguir como eu estava fazendo no modelo, então aqui dentro vocês vão ver que nós temos um login, e esse login também é chamado aqui por um stack. Aqui embaixo ele é declarado, ó, e nós temos também uma chamada dele. Ele tem aquele options que não tem o cabeçalho, né? Nada muda. E aí nós vamos iniciar a rota por ele. Então o initial route não passa a ser mais a minha home que carrega as abas, tá? Ela passa a ser o login. Então vamos fazer mais ou menos aqui, né, isso para o nosso projeto. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu colocar então abaixo aqui desses dois stacks que eu tenho, vamos colocar o terceiro, que é a terceira página. Nesse terceiro nós vamos ter aqui o stack que vai se chamar login, vai renderizar um componente chamado login que ainda não existe e não tem cabeçalho, ok? Isso aqui é porque ele não possui cabeçalho. Eu posso até fazer assim para facilitar aqui, quebrar, uma vez que as opções de tamanho agora diminuiu, porque eu vou ficar com o renderizador do lado. Mas vamos lá, tranquilo. Então esse é o meu terceiro stack, né, que nós vamos ter que declarar aqui dentro. Aqui ele dá erro por quê? Porque não existe a página. Então quando ela existir, ele vai entender que vai ter um import para login, que vai instalar dentro de pages login. E aqui eu venho dentro de pages, ó, botão direito, new folder, login. E aqui nós criamos então um arquivo index.js. Ok. Ele ainda está dando erro. Por quê? Porque não adianta só ter o arquivo. Se esse arquivo não devolver nada, ele não vale nada. Ok? Então aqui você tem que ter o login. Ele vai devolver aqui um text login e agora ele já é válido. Aí ele já entende que existe. E quem ele tem que carregar primeiro? O login. Então vem aqui, ó, dentro do componente aqui com o parâmetro initial route name, aí sim você chama login. Ó, as abas não podem mais ser apresentadas e ele tem que iniciar mostrando, né, a nossa tela de login. O que não aconteceu. Vamos ver aqui por que não aconteceu isso. Aqui é login, o texto é login, então deveria ter sido chamado ele mesmo. Deixa eu tirar aqui novamente. Isso, login. Ah, tá. Não acredito, porque o login está renderizando o componente tabs. E esse componente tabs, por sua vez, ainda está chamando a minha tela de abas. Se eu trocar aqui para login, ele vai chamar somente o login, mas eu preciso que depois ele renderize, né, assim que ele tiver carregado, essa minha tela com as abas. Por enquanto, vamos manter essa chamada dele para a gente poder estruturar a página de login. Depois nós vamos verificar quanto a essas rotas. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu arquivo, abrir a tela de login, né, do que eu já tinha feito, e vou tomar como base aquela tela que eu mostrei para vocês. E vou estruturar ela aqui dentro. Também vou dar uma explicação aqui rápida para vocês sobre o que vai ser feito, sobre o que está configurado dentro dessa estrutura, tá? Então aqui em login que nós fizemos, eu vou selecionar tudo e vou colar aquele código. Ah, mas eu não tenho aquele código, mas você vai ter o código que eu estou fazendo aqui, ó. Então você pode abrir esse meu projeto, abrir a página da index.js que está dentro do login e utilizar o mesmo código. Aqui o que eu vou estar fazendo então é algumas modificações, né? Quem fez também o módulo anterior, que é do App Design, já tem esses códigos que eu estou utilizando, porque como eu falei, é um modelo que eu vou manter, que eu estruturei para poder depois aplicar nos projetos práticos, tá? Então os imports nada muda, você vai ter aqui alguns imports de efeito, né, os effect e os state para trabalhar com as animações, o que é bem interessante, eu também detalhei aí. Vai ter folha de estilo, texto, view, keyboarding, né, que é para poder controlar quando você selecionar o input e ele mostrar aquele teclado, o componente de imagem de fundo, tudo isso, ó. Tá tudo importado ali. Aqui nós vamos ter então a função login. Aqui ele recebe um método de navegação para que nós possamos depois utilizar o navigation para chamar uma próxima página
né? Já já vamos colocar a API para isso. Aqui tem duas funções, tá? Uma de offset e outra de opacidade, que vão receber valores para que eu possa animar os meus componentes. Isso também nós montamos detalhadamente. E aqui uma função que vai chamar um efeito com base em um determinado tempo, com base em uma determinada opacidade, né? Que tem um bounce, né? Isso poderia ser um efeito de entrada, um efeito de saída e vários outros recursos também que foram detalhados e explicados. Quanto ao retorno, agora ele não retorna mais aquela view, aquele texto, ele retorna uma imagem de fundo, e essa imagem de fundo aqui, ó, nós vamos trabalhar com ela na próxima aula, tá? Que vai ser um background que eu vou colocar para a tela do login.